Vamos analisar agora o código-fonte da tela Venda Grid. Tá? Então eu tenho aqui no pacote com.t2tirp.vendas.cliente a classe Venda Grid. Ok? Eu tenho aqui alguns botões, um botão de Insert, um botão de Delete, um botão de Reload e uma barra de navegação. Tá? Todos esses botões eles estão vinculados à grid. Ok? Essa grid ela está vinculada ao VO com.t2tirp.vendas.java.venda cabeçalho VO. Tá? O atributo autoload data está marcado como true. Aqui no código fonte nós devemos informar como parâmetro do construtor desta classe o VendaGridController. Tá? Esta classe está aqui também no pacote com T2TRP Vendas Cliente. Tá? Então nós passamos um objeto dessa classe, da classe VendaGridController, como parâmetro do construtor, que será utilizado para setar o controller da grid que visualiza as vendas que estão cadastradas no sistema, e também para setar o Grid Data Locator, tá? Que é realizado aí pela mesma classe. Ok? Logo após nós temos aqui o método getGrid1, onde ele vai retornar para a gente a grid control 1, que é a grid onde o usuário visualiza os dados das vendas, tá? As vendas cadastradas. Então vamos analisar aqui o código-fonte da classe VendaGridController. Tá? Então, primeiramente, nós temos aqui um objeto da classe VendaGrid e uma string que indica o nome lá da action do servidor. Tá? Então, aqui no construtor dessa classe, nós temos a instanciação dessa tela, da tela VendaGrid, onde é passado como parâmetro este controller. Tá? Logo depois nós definimos o nome lá da action no servidor, que no caso é o VendaGridAction. Então aqui no lado do servidor eu tenho a classe VendaGridAction, tá? Que na verdade foi desenvolvido nos mesmos padrões lá das telas que nós vimos anteriormente. Tá? Então nós temos aqui o getRequestName dessa action, que é o VendaGridAction. Logo depois eu tenho o método loadData. Esse método loadData vai ser chamado assim que você instancia a tela de venda grid ou quando o usuário clicar aqui no botão de reload. Tá? E também aqui nos botões de navegação, caso tenha mais de um bloco, né, da pesquisa, caso a pesquisa tenha mais de um bloco de resultados. Quando você mudar de bloco, ele também vai chamar o método loadData. Tá? Nesse método loadData, nós informamos qual que é a ação que a action lá do servidor irá executar no momento. Né? No caso, será uma ação de load e é realizada a requisição para o servidor. Então, da mesma forma que nós vimos anteriormente, aqui no método executeCommand desta action, ele vai identificar qual ação será executada. No caso é uma ação de load, então ele vai executar aqui o método load. Aqui no método load eu vou buscar todas as vendas que estão cadastradas no sistema, tá? E vou retornar com esses dados lá para o lado do cliente. Ok? Outro método aqui do VendaGridController é o beforeInsertGrid, tá? Então, quando o usuário clicar aqui no botão de Insert, eu vou instanciar um objeto da classe VendaDetalheController. Tá? E ao instanciar essa classe, vai ser mostrado para mim os detalhes. Aliás, no caso aqui não vai ser mostrado os detalhes, né? Vai abrir a tela de detalhe para que o usuário insira, né, registre uma nova venda. Tá? Então, nós passamos aqui como parâmetro a venda grid e o valor nulo. Tá? O valor nulo, no caso, esse parâmetro ele representa o ID da venda, mas como o usuário está registrando uma nova venda, ele ainda não possui um ID. Tá? E logo depois retornamos falso. Temos também o método DoubleClick,
que ele vai ser executado quando o usuário der um duplo clique em um registro ali da grid, né? Ele vai instanciar um objeto venda detalhe controller, passando como parâmetro a grid, a tela venda grid, e o ID da venda que foi selecionada pelo usuário. Ok? Então, nesse caso aqui, ele vai abrir a tela venda detalhe com os dados daquela venda que o usuário selecionou. E finalmente temos aqui o método delete records, tá? Esse método ele vai executar a exclusão dos dados de uma venda, tá? Então nós informamos aqui alguns parâmetros. No caso, a ação é uma ação de delete. Informamos aí também os objetos que serão excluídos, tá? E realizamos a requisição lá para o servidor. Então aqui no método, aliás, aqui na classe venda grid action, o sistema identificou que será uma ação de delete, então vai ser executado o método delete, tá? Ele busca os objetos que serão excluídos e realiza a exclusão dos mesmos, tá? Lembrando que primeiramente deve-se excluir os itens, né? As vendas detalhes desta venda, tá? Então primeiro exclui os itens dessa venda e logo após exclui a venda em si, ok? Após realizar a exclusão de todas as vendas, né, que foram informadas nesse parâmetro, é retornado uma resposta lá para o lado do cliente, ok? Bom, então dessa forma nós vimos o código-fonte que foi desenvolvido para a tela venda grid, tá? Vocês puderam perceber que foi utilizado o mesmo padrão das outras telas grids que foram vistas anteriormente.